Você está no programa Sabedoria para Viver Bem. Sejam todos muito bem-vindos. No episódio anterior, nós estivemos com o convidado Pedro Viana falando sobre o comportamento empreendedor, trazendo dicas, até mesmo ferramentas que ele citou aqui durante o programa. E neste episódio nós vamos continuar como prometemos. Se você não assistiu o episódio anterior, volta lá, assiste, porque lá você já vai aprender muita coisa sobre este assunto, mas hoje nós vamos dar continuidade. E o tema deste episódio é empreendedorismo e gestão. E nós, mais uma vez, estamos aqui com o pastor João Carlos Braga. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor Wallace, paz do Senhor a todos aqueles que já assistiram o programa anterior e os que estão assistindo esse também, porque com certeza, para a vida de todos nós, não somente para aquele que vai abrir um negócio, mas para a vida de todos nós vamos precisar muito de gestão, vamos precisar muito dos conhecimentos que a sabedoria de Deus nos dá. Indispensável, né? Pedro Viana, mais uma vez conosco, participando deste episódio para tratar este assunto de empreendedorismo, e hoje vai ser mais direto, né? Empreendedorismo e gestão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom estar aqui novamente. Nós vamos falar hoje um pouco sobre empreendedorismo, já tratamos isso no episódio anterior, mas agora vamos dar enfoque na gestão do negócio. Então, para quem tem um negócio, já, o que ele precisa fazer? Para onde que ele precisa olhar? Muito bom. Então, permaneça conosco e eu já quero abrir esse tema citando um versículo bíblico que a palavra do Senhor é o que direciona todas as coisas nas nossas vidas. Cada programa, cada episódio, nós temos aprendido que nesse manancial o Senhor já cuidou de tudo para nós. É só aprender, mas sabedoria é aplicar, não é apenas conhecimento, é executar aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Eu gostaria de ler o versículo que está registrado em Provérbios, capítulo 21, verso 5, que diz assim: os pensamentos, ou seja, os planos daquele que é diligente, tende à abundância ou à fartura, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Então coloque todos os seus negócios, todos os seus planos, todas as suas ideias diante do Senhor. Busca no Senhor a sabedoria para você executar aquilo que você necessita e os seus negócios serão abençoados. Pastor João, mas a Bíblia ela é rica. Ela é de uma fartura inesgotável. Qual texto bíblico nós podemos trazer para aqui embasar essa conversa, esse trabalho sobre empreendedorismo e gestão? Wallace, eu queria trazer para todos aqueles que estão assistindo conosco um texto que sai da boca do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 28. Jesus está falando sobre a nossa vida espiritual. Mas ele usa exatamente uma situação da vida secular. E se aquilo também se serve para a vida espiritual, por que não aplicar também na vida secular? Jesus diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Há uma necessidade de um controle, uma necessidade de um acompanhamento aqui para a nossa vida espiritual, para chegarmos na questão de eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, né? Verifique todas as necessidades que você vai ter para levar adiante esse desejo. Mas isso também, como Jesus colocou na vida secular, eu creio que acontece no dia a dia. Essa questão da preocupação, do conferir, verificar os gastos. Eu queria aproveitar, pegar esse texto e deixar o Pedro trabalhar conosco com esse texto, nos falando sobre essa preparação aqui. Muito bom. Pedro, fica à vontade, a palavra é sua para nos trazer esses conhecimentos. Amém. Olha, é importante nós entendermos que gerir não é fácil. Existem muitos obstáculos, existem muitos desafios. E é importante o gestor de um negócio saber que existem pessoas e existem órgãos que podem auxiliá-lo.
Então você pode ter um consultor, como é o meu caso, que numa consulta ou num diagnóstico, nós podemos identificar alguns problemas, algumas necessidades e ajustar isso. Você vai ter órgãos, e é importante que quem nos assiste saiba disso, como por exemplo o Sebrae, que auxilia os empreendedores, gestores de negócios em diversas situações. E isso é importante que a pessoa saiba e procure também esses recursos na gestão do negócio. Como nós dissemos, é um desafio muito grande. E tem pessoas que abrem as suas empresas sem ter um preparo adequado para isso. E aqui Jesus, no texto que o pastor João leu, ele fala sobre isso. Alguém que quer edificar uma torre e não se assenta primeiro a calcular, isto é, não faz nenhum tipo de planejamento. E isso acontece muito, inclusive, com quem já tem. Às vezes, até mesmo você abriu o seu negócio, fez um planejamento lá atrás. Mas as coisas vão caminhando, o negócio vai acontecendo e você para de planejar. Então, por exemplo, nós estamos gravando aqui no mês de praticamente julho. Estamos encerrando hoje o mês de junho, estamos entrando no mês de julho. O empreendedor, o gestor do negócio, você já precisa começar a planejar o seu próximo ano. Quais são as suas metas? O quanto você quer crescer no seu negócio, nesse seu empreendimento? O quanto você quer aumentar? Você quer chegar em algum lugar? Qual a sua meta, seu objetivo? Lembrando que a meta ela precisa ser inteligente, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser temporal. Eu preciso estipular um tempo, eu preciso estipular quanto que eu vou estabelecer aquela meta para que não seja algo assim, vou fazer de qualquer jeito. Por isso que Jesus vai falar, você vai edificar uma torre, e aí você não calcula, você não planeja, você não pensa nada disso. E é importante Jesus usar esse verbo calcular. Tem muita gente que vai fazer a gestão do seu negócio, vai conduzir a sua empresa e não faz uma gestão financeira adequada. Simplesmente compra e vende, não anota os números. Eu costumo dizer assim, olha, pelo menos pegue um papel de pão e começa a anotar ali tudo que está entrando na sua empresa e tudo que está saindo. Precisa conhecer, né, o que está acontecendo, o ambiente, né? Perfeito. O que está acontecendo no negócio. Tem que ter conhecimento e saber dos detalhes. Não é fazer, igual você estava falando, fazer de qualquer maneira, ou seja, fazer sem avaliar, sem se capacitar, sem saber exatamente para onde está indo, da onde que está vindo, para onde está indo, em que posição que está. Tem que ter esse mínimo de conhecimento. Né? Perfeito. E os números, eles trazem muito isso. A gestão financeira, ela te dá informações para vários tipos de tomada de decisão. Por exemplo, o quanto que a minha empresa precisa crescer para ela atingir um ponto de equilíbrio. Porque às vezes nem isso eu tenho, às vezes eu gasto mais do que eu recebo. Isto é, não cheguei nem no ponto de equilíbrio, nem no 0 a 0. Então, quanto mais eu preciso crescer? E para poder ter lucro, o quanto mais eu preciso crescer ou quanto mais de meta eu preciso colocar para poder ter lucro? Eu estou tirando para mim algum sustento? Porque às vezes eu só estou apagando incêndio no meu negócio e a minha casa está ficando descoberta. Então eu preciso pensar financeiramente o meu negócio. Isso é fundamental para que a empresa ela esteja bem edificada. Exato. Pedro, então o planejamento ele vai sendo feito ao longo de toda a vida do empreendimento. Não é um negócio que você faz lá no começo e pronto, agora vamos tocar para frente. Sabe o que eu estava pensando? Nós três aqui usamos óculos, né? A gente, praticamente, a cada ano, a gente vai de novo ver os números, como é que tá. O meu grau aumentou Revisar, 1 grau, né? aumentou 1,5 graus, e muda a lente agora, e daqui a pouco aumentou mais um pouco. É isso que você está querendo falar? Isso. Eu preciso sempre. O planejamento ele pode ser feito de mês a mês. Se você quiser, você pode todo mês, você planejou o ano, por exemplo. E aí todo mês você observa se aquele seu planejamento está sendo executado da forma como você pensou ele. Ou se você precisa ajustar a rota do navio. O pastor João entende bem de navio. Às vezes vem uma situação que você precisa reajustar aquela rota. Atualizar. Isso. O que acontece muito? Às vezes a pessoa vai montar uma empresa e faz um plano de negócio. Ela olha, mal lê o plano de negócio e ela engaveta aquilo e fala assim, eu já sei tudo que eu preciso fazer e agora eu vou fazer. Aí no final das contas, quando vai ver, está endividado, aí fala, aquele plano de negócio não me serviu de nada.
Então, por exemplo, um plano de negócio é uma ferramenta que o gestor pode usar para poder conduzir o seu negócio, mas sempre, a todo momento, olhando para o mercado e recalculando a rota, igual o GPS faz. Eu preciso recalcular a rota, preciso mexer aqui, trocar esse ponto aqui e outro ali. Mas, Pedro, é possível, principalmente, que a nossa audiência, muitos se identifiquem com o que você está falando e vem sempre aquela pergunta, mas eu não sei fazer isso. Como que eu faço? Quais os meios que eu vou buscar? Onde eu vou buscar? Qual o caminho? Na verdade, essa é a interrogação da maioria das pessoas. Eu quero fazer, mas eu não sei como. E onde que eu posso buscar essas informações? De que maneira que eu posso desenvolver isso? Quem que vai me ajudar? Porque sozinho eu não consigo. Quais as dicas que você teria para passar para quem nos ouve? Claro, isso é muito comum, porque as pessoas às vezes montam o seu negócio baseado no seu conhecimento. Então, por exemplo, eu sei fazer pizza e eu abro uma pizzaria e vou vender. Mas eu não sei fazer a gestão de um negócio. Quer ver um outro exemplo muito prático que eu costumo dizer? Você se forma em medicina, você se forma em odontologia e você abre um consultório para você. E aí, de medicina ou de dente, né, você entende muito bem. Mas como é que eu faço para poder... Porque agora eu tenho uma empresa na minha mão. É um negócio. Eu tenho um negócio, eu tenho um CNPJ, às vezes eu tenho uma funcionária que eu preciso pagar, eu preciso recolher, às vezes, alguns impostos. Como é que eu faço isso? Então você precisa de fazer treinamentos. Você precisa de se capacitar na gestão do seu negócio. Contratar profissionais. Isso. É contador, Isso. é uma empresa... existe a empresa mais conhecida no mercado hoje popular, é o próprio Sebrae, né? Isso. Se passar pelo Sebrae, você já tem um meio caminho andado ali, né? Já, sem dúvida. O Sebrae é um órgão privado, mas que auxilia muito as empresas, principalmente com subsídios financeiros. Não é financeiro de empréstimo, mas, por exemplo, você quer fazer um treinamento. Se eu preciso melhorar, por exemplo, a parte contábil da minha empresa, não vou me tornar um contador, mas eu preciso entender um pouco melhor sobre a parte fiscal, sobre a parte tributária da minha empresa. Então você pode procurar o Sebrae tem cursos, tem treinamentos que, quando não são gratuitos, eles já são subsidiados financeiramente e isso é um valor menor que eu pago por aquele treinamento, por aquela capacitação que eu vou fazer. E aí você também vai ter a parte de consultorias, que vai muito mais a fundo no trabalho que precisa fazer ali na sua empresa. Então, às vezes, você observa que a gestão financeira sua está muito deixando a desejar. Então, vou contratar aqui um consultor na área de gestão financeira. O Sebrae pode oferecer isso, ou como a gente tem várias outras empresas no mercado que oferecem também consultorias particulares que atendem também muito bem. Então, isso é importante. O gestor, o empresário, ele entender que ele precisa se capacitar. Então não é porque eu sei fazer alguma coisa, eu sei operacionalizar muito bem, que eu também sei gerir o negócio. Então é muito importante que você traga esses outros recursos. É o contador, é alguém na área de marketing, na área de mídias sociais. Afinal de contas, você coloca lá, você montou a sua empresa, montou a sua portinha, e você não pode esperar que as pessoas vão passar ali em frente e vão ficar entrando e comprando de você. A gente costuma dizer assim, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não se divulga, se você não coloca uma mídia, por exemplo, no Instagram, você faz ali um patrocínio da sua empresa. Se você não divulga, e olha, não adianta divulgar só para familiares. A gente precisa divulgar para a população. É o mais comum, da família, né? Não pode ser. A gente precisa fazer uma divulgação. Mamãe e papai compra tudo. Não, isso aí, né? E inclusive, é um detalhe muito importante, quando vai se abrir um negócio, você deixar a sua família por último para poder consultar. Primeiro o Senhor, naturalmente. Mas, olha, vou ver o que meu pai acha disso, vou ver o que minha mãe acha disso, meu irmão. Geralmente eles vão dizer, olha, eu gostei muito. Muito bom isso vai fazer, é isso mesmo, vai. Mas eles não vão te dar base para saber se aquele negócio, no local onde você está estabelecido, o que você quer fazer, se realmente é algo que vai te dar um futuro depois. Procura ouvir profissionais da área. Tem que ser as pessoas certas para falar do assunto correto, né, que está adequado. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a pessoa que está com essa preocupação que nós estamos falando aqui no programa,
Que tipo de perguntas ela pode fazer para ela mesma para se autoavaliar, para verificar se ela está no caminho certo e até mesmo para se aperfeiçoar no desejo de empreender, seja uma coisa até caseira, como nós falamos no outro programa, ou seja mesmo um negócio mesmo que ela tem vontade de ter na sua vida. Como que ela se autoavalia? Perfeito. Primeira pergunta que a pessoa precisa se fazer é o seguinte: eu estou agindo, eu estou gerindo meu negócio com estratégia ou eu faço de improviso? Correto. Como a gente disse, eu planejo isso sempre, ou eu vou esperando as coisas acontecerem, isto é, eu vou fazendo empiricamente, eu já sei. Tem muito empresário que é assim, olha, eu já estou há 20 anos nesse negócio, faço isso, olha, há muito tempo e sempre deu certo. E esquecem que o mercado, ele muda. Então, nem sempre as suas ações de 20 anos atrás, 10 anos atrás, elas vão ser aplicadas. Então, a primeira pergunta é, eu faço isso de estratégia ou faço isso no improviso? Eu tomo as minhas decisões baseadas em cenários, em dados, isto é, eu analiso o que está acontecendo à minha volta, eu analiso o mercado, o que está posto, ou eu faço isso, mais uma vez, empiricamente? Então, não, eu tenho aqui os dados na minha mão. Olha, minha empresa, mês passado, faturou 100 mil reais. E agora, de acordo com o cenário econômico, inclusive, o que eu preciso fazer para o próximo ano? Isto é, eu tenho dados na minha mão e tomo decisões com relação a isso. É uma pergunta importante que você precisa fazer: quando foi a última vez que eu analisei as minhas finanças? E aí, quando a gente chega nas empresas, a gente costuma ver o seguinte: olha, eu nunca vi isso não. Eu nunca analisei financeiramente o meu negócio, eu só vou fazendo. Então, é um ponto, eu vou dizer aqui, você precisa parar, mas não é parar de trabalhar. Mas eu preciso colocar uma atenção nisso e ajustar o rumo. Então, essa é uma pergunta que você precisa fazer. E a outra pergunta é, isso é para quem vai abrir um negócio. Você está construindo para poder parar na metade, como Jesus vai falar aqui, né? Ele vai dizer isso para ver se tem com o que acabar ou como acabar. Você vai parar pela metade ou é algo que você está abrindo que você vai conseguir dar longevidade no seu negócio? Então essa é uma pergunta que você precisa fazer, inclusive, antes de abrir um negócio. Pedro, tem eu estava pensando aqui no que você falou e eu tive uma vida profissional dentro da Petrobras, da empresa de petróleo estatal do Brasil, né? Na verdade, ela é a Sociedade de Economia Mista. E quando eu entrei, falava-se muito sobre o petróleo é nosso. Petróleo é nosso, petróleo é nosso, é isso aqui. Só que ao longo dos anos, começou-se a se preocupar com outros tipos de energia. Energia eólica, energia solar, já pensando até mesmo de um dia se deixar para trás a energia fóssil, porque ela traz uma série de malefícios para a nossa vida. E aí eu vejo, num determinado ano, que a Petrobras para de falar o petróleo é nosso e começa a falar a energia é o nosso desafio. Ela começa a trabalhar com biodiesel, ela começa a trabalhar com álcool. Ou seja, eu acho que isso que você está querendo falar, observar o mercado, observar o momento e modificar o rumo. Ampliar o leque. Ampliar o leque, porque antes era negócio. petróleo. E de repente a gente começa a ver que a sociedade começa a procurar algo além de petróleo. E aí a própria empresa, mesmo sendo muito grande, mesmo sendo massiva naquele trabalho, vamos começar a abrir o nosso leque. E aí muda o lema para a energia é o nosso desafio. Isso tem que ser feito no pequeno negócio, no trabalho da pessoa ali, a sua portinha, como você chama? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é para o microempreendedor. Eu vou citar até aqui o MEI, muito conhecido, o microempreendedor individual, aquela pessoa que ela sozinha, ela faz bolo para fora, sabe? Ela faz uma lembrancinha, ela faz crochê e vende aquilo. Docinhos. Isso. E até para grande empresa, eu tenho que estar observando o mercado o tempo todo. Vou dar um exemplo rápido aqui. As locadoras acabaram. É verdade. Né? Antes a gente ia lá, alugava uma fita cassete, depois passamos a alugar um CD, um DVD, para poder assistir filme. E acabou. As empresas que acompanharam aquilo conseguiram transformar o seu grande negócio no streaming, por exemplo. Hoje a gente vê tudo online. As que não conseguiram observar isso, morreram.
Então, se a gente não observa o que está acontecendo no mercado, a tendência é de que aquele micronegócio, aquela grande empresa está fadada ao fracasso. Muito bom. O Pedro, ele é gestor de negócios, consultor de negócios, atende pessoas de todos os níveis, daquilo que você precisar. E eu sei que ele ainda teria muito aqui para trazer, dava para a gente apertar ele aqui, explorar muito, Pastor João, mas o nosso tempo está encerrando. Mas eu quero deixar uma palavra para você que nos acompanha, que nos ouve. Abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, verso 3, e você vai entender o princípio de sabedoria que está sendo tratado aqui. E esse texto diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando você coloca diante do Senhor os seus planos, os seus ideais, muitas vezes você nem sabe como fazer. Mas com essas dicas que nós passamos aqui do dia a dia, na prática, na vida secular, e principalmente com a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus negócios, em todas as áreas da sua vida, na direção do Espírito Santo, quando você confia ao Senhor todos os seus feitos, as suas obras, o seu dia a dia, cada um dos seus pensamentos estão conectados com o Senhor na eternidade, e é o Senhor quem nos dá a vitória, é o Senhor quem estabelece todas as coisas. Busca ao Senhor, Ele tem muitas bênçãos para derramar na sua vida. Eu quero agradecer, então, a presença do pastor João e do Pedro Viana. Fiquem à vontade para despedir da nossa audiência. Eu que, mais uma vez, tenho a agradecer, porque a gente faz esse programa e a gente aprende com ele. Muito. Né? A pesquisa, a busca de convidados, tudo isso edifica cada um de nós. E eu espero que esteja edificando você também que está assistindo. Deus te abençoe. Pedro, gratidão pela presença, pelas dicas, os ensinos. Eu agradeço muito o convite. Falar sobre isso é algo muito bom, e principalmente poder ajudar aqueles que nos assistem a empreender um pouco melhor e a gerir um pouco melhor o seu negócio. Estamos à disposição sempre que precisar. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que você não falou nem a metade do que você preparou, mas nós vamos parando por aqui. Quem sabe numa outra oportunidade trazemos mais informações nesse sentido. Continue acompanhando, porque este é um programa que é para o nosso crescimento espiritual, pessoal e em todas as áreas da nossa vida. Sabedoria para viver bem, preceitos eternos que nos ensinam a agir corretamente e viver melhor.